Hoje a gente vai ver como a arte pode ser o espelho da nossa vida. A arte mostra o nosso mundo. As obras de arte da pré-história nos mostravam como era a vida do homem pré-histórico. Peraí, então vocês vão parar e vão dizer assim, peraí Marcelo, mas arte, então é só isso? Um registro histórico, mais nada? Eu vou responder o seguinte, sim, por um lado sim, por um lado. Se a gente quiser olhar para uma obra de arte com o olhar de um historiador, ela vai nos dar muitas informações de como era a vida daquelas pessoas naquela época e naquele lugar. Vamos dar uma olhada em algumas obras de arte para a gente ver como a arte pode descrever o mundo exterior do homem. Vamos dar uma olhada em algumas artes, algumas obras de arte de épocas diferentes. Bom, olhando para essa obra de arte da pré-história, a gente vai ver, a gente vai descobrir com o olhar de um historiador, como essa obra de arte mostra que a vida do homem pré-histórico era uma vida muito difícil. A sua vida girava em torno da busca do alimento, da caça. Vamos dar uma olhada numa obra de arte de uma época bem posterior a essa. Olhando para essa obra de arte, a gente vê como a igreja impunha o seu poder através de construções imponentes. Uma pessoa que entrasse nessa catedral, ela sempre estaria olhando para cima, ela se colocaria sempre numa posição inferior àquilo que a igreja representa, que é Deus, frente à própria igreja. Ou seja, estabelecia-se uma relação de muito respeito e até de medo para com essa igreja e para com esse Deus. Aqui a gente também vê como o homem, na Renascença, começa a se livrar desse poder da igreja. Ele começa a observar os seus semelhantes, começa a observar a vida das pessoas mais simples. Vamos dar uma olhada no quadro do Portinari, século XX. A gente vê como o êxodo rural foi um processo muito difícil. Geralmente eram pessoas simples que estavam saindo de dificuldades na sua terra e tinham que recomeçar a vida na cidade. Então era uma situação muito dramática, muito difícil. E isso está muito bem expresso de uma maneira muito intensa nessa obra maravilhosa do Cândido Portinari. Bom, a gente viu como uma obra de arte pode descrever o mundo externo em que o homem vive e o seu mundo interno. A gente vai dar uma olhada agora em mais um exemplo de como uma obra de arte pode descrever o mundo externo e o mundo interno do artista. Olha só, a gente vai ver algumas imagens do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Pois é, a gente acabou de ver em algumas poucas imagens um resumo da história das conquistas técnicas do homem. Ou seja, desde aquele homem primitivo, quase um macaco, quando ele descobre que pode pegar um pedaço de osso e usar ele como arma, passando por todas as descobertas e invenções posteriores, até que o homem seja capaz de construir máquinas muito complexas que possibilitem que ele viaje pelo espaço. Bom, o que acontece depois nesse filme?
Esse filme conta a história de uma missão espacial que está a caminho de Saturno. Durante essa viagem, os tripulantes brigam, se desentendem com o computador que controla a nave e esse computador consegue matar todos os tripulantes, menos um que vai lá e desliga o computador. E o que acontece depois? Esse piloto, sozinho, vai continuar pilotando sua nave até o seu destino, até que ele consegue realizar uma grande descoberta que vai mudar, que vai dar uma nova perspectiva para o mundo interior do homem. Ele vai fazer uma grande descoberta do pensamento humano. São essas imagens que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you look Good day, gentlemen. This is a pre-recorded briefing made prior to your departure, and which for security reasons of the highest importance has been known on board during the mission only by your HAL 9000 computer. Now that you are in Jupiter's space and the entire crew is revived, it can be told to you. 18 months ago, the first evidence of intelligent life off the Earth was discovered. It was buried 40 feet below the lunar surface, near the crater Tycho. Except for a single, very powerful radio emission aimed at Jupiter, the 4-million-year-old black monolith has remained completely inert. Its origin and purpose still a total mystery. Pois é, o que é que pode ser essa nova grande descoberta para o mundo interior do homem? Bom, nem o diretor sabe, nem as pessoas que fizeram o filme sabem. Elas querem sugerir que o espectador imagine o que pode ser essa nova forma do homem pensar o mundo e de estar no mundo. E eles fazem isso colocando esse bebê, esse feto, olhando diretamente nos olhos do espectador. Bacana isso, né? Terminar um filme com uma pergunta para o espectador, para que ele imagine o que pode ser. Bom, vamos dar uma olhada em mais uma obra para a gente ter mais um exemplo de como uma obra pode representar o mundo exterior e interior. Esse aí é um quadro do Guinhart, um pintor brasileiro também. Por um lado, o lado exterior, a gente vê como o quadro descreve como é essa festa, que todos nós conhecemos, a festa de São João. Ou seja, as festas junto às igrejas, as quermesses, as fogueiras, os balões, etc. Só que, se a gente olhar com calma para esse quadro, ele também vai nos sugerir sensações. Ele não sugere um clima de sonho, de fantasia, de mistério.
como são as figuras do nosso folclore, o saci, a mula sem cabeça? Bom, vocês devem estar se perguntando como uma obra de arte é feita, do que ela é feita, como que um artista consegue realizar esses desenhos, essas descrições e ainda por cima nos sugerir sensações através desse desenho. Do que a arte é feita. Para a gente conhecer um pouco desses elementos básicos que fazem a arte, que constituem as obras de arte, a gente vai voltar para as artes plásticas, mais especificamente para a pintura. A pintura, os quadros, podem ser absolutamente diferentes entre si. Só que todos os quadros usam de alguns elementos básicos, que são muito poucos. Em primeiro lugar, a gente tem a linha, a superfície, o volume, a luz e as cores. Como esses elementos todos vão ser utilizados e como eles vão ser combinados é que vão produzir obras de arte absolutamente diferentes entre si, que por sua vez vão nos gerar sensações absolutamente diferentes também, não é? Vamos dar uma olhada em cada um desses elementos e eu queria que vocês atentassem em especial para a sensação que esses elementos podem gerar na gente. Primeiro, a linha. O que é uma linha? Uma linha é um ponto que se movimenta. Aqui a gente já tem uma linha. A linha pode estar em um espaço em várias posições. E ela também pode ter várias formas. Essa, etc. Bom, as formas que uma linha ou várias linhas vão tomar vão nos gerar sensações diferentes. Venham aqui. Vamos observar algumas linhas e vamos ver que sensações ou que imagens elas podem sugerir para vocês. Vamos começar com essa aqui, com esse arranjo de linhas. Que sensação esse arranjo de linhas gera em vocês? E que imagem vocês associariam com esse arranjo de linhas? Vamos dar uma olhada em um outro arranjo de linhas. Que sensação essa imagem causa para vocês? Que imagem poderia conter essas linhas? E essas linhas? Que sensação? Que imagem poderia nascer dessas linhas? E essas linhas? Que ideia poderia conter essa imagem? Qual imagem poderia estar associada a essas linhas? E para terminar, essa linha. Que sensação? Que imagem essa linha poderia nos propor? É isso aí. Agora, a gente já viu como algumas linhas podem nos gerar sensações, nos propor ideias, nos propor climas de lugares e de imagens. Agora vamos dar uma olhada no outro elemento, a superfície. Quando a gente fala em superfície, a gente também fala de textura. E aqui em cima da mesa a gente tem duas texturas, duas superfícies. Olha só. Primeiro a gente tem essa textura da mesa, que é uma textura lisa. Ela nos causa um pouco essa sensação de leveza, de suavidade, de alguma coisa fácil, escorregadia. Agora vamos pegar uma outra textura aqui, olha só. Essa aqui é uma textura diferente. Eu passo a mão e ela já tem uma coisa mais difícil. Pode nos passar uma sensação mais rugosa. Bom, além desse elemento da superfície ou da textura, a gente também tem um outro elemento que é o volume de um objeto dentro do espaço dessa obra. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos do uso do volume dentro de uma obra e em que sensação esse uso do volume pode nos gerar. Olha só.
Vocês viram como volumes diferentes podem nos causar sensações diferentes. Um outro elemento, a luz. Vamos ver alguns exemplos. A gente pegou um refletor e colocou ele em 3 posições diferentes. Olha como o clima de cada cena, simplesmente com essa mudança, pode mudar bastante. Olha só. É isso aí. A luz é um recurso muito usado nas artes plásticas, na fotografia e no cinema, para gerar climas. Existe um último elemento muito importante também para essas 3 artes, que é o uso da cor. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Olha só. Pois é, o uso da cor pode nos causar sensações, climas diferentes, não é mesmo? Bom, a gente agora vai dar uma olhada em alguns quadros de mestres da pintura e ver como eles usam todos esses elementos, esses recursos, para dar mais clima ou para constituir, para intensificar a ideia que eles querem transmitir com essa obra. Seja essa ideia simplesmente formas geométricas, seja uma cena, seja uma paisagem, etc, etc. Vamos dar uma olhada. O nome desse quadro é O Grito. É de um pintor norueguês chamado Edvard Munch. Olhem o clima dessa cena. A luz. Olha que maravilha o clima dessa cena, desse quadro do Caravaggio, que mostra aquela cena que a maioria de nós conhecemos, que é da dúvida do São Tomé. Olha o uso da luz. Esse quadro também usa das linhas horizontais para evocar a calma dessa paisagem. Esse quadro também usa das linhas e da luz para sugerir um clima. As formas, as linhas desse quadro também nos ajudam a ter uma sensação. Esse também, as linhas verticais, a firmeza, a rigidez dessas pessoas. E essa cena tem uma perspectiva que já nos propõe algumas outras sensações, estão ligadas com essa mulher caída. É isso aí. A gente viu como os elementos da pintura podem ser usados de maneiras absolutamente diferentes. Vamos seguir com a nossa aula que ainda tem mais coisa legal. Vamos ver. Arte, elementos básicos. Ou seja, existem formas de artes muito diferentes entre si. A gente tem a música, que é muito diferente do teatro, do cinema, das artes plásticas, da literatura, etc, etc. Cada uma dessas artes vão ter os seus elementos próprios. E é disso que a gente vai falar agora. Vamos dar uma olhada na música. A essência da música sempre vai ser a melodia, aquilo que a gente ouve melhor. Essa melodia vai estar sustentada por uma harmonia e também por um ritmo. Mas um ritmo, dependendo de como ele é executado, ele vai nos gerar sensações diferentes. Um ritmo pode ser rápido e nos deixar agitados. Ou então, ele pode ser lento e nos deixar mais calmos. Esse ritmo também pode ser muito marcado, quadrado, marcial, quase militar. Esse ritmo também pode ser quebrado, como é o ritmo das músicas brasileiras. Quebrado, swingado, dá mais jogo, dá mais brincadeira. A música também pode variar no seu volume. Ela pode ter um volume fraco, que nos sugere alguma coisa pequena, delicada. Esse volume pode ser forte, nos sugerindo alguma coisa grandiosa,
majestosa, forte, grande. A música também pode ser executada com timbres diferentes. O que são timbres? São vozes, são instrumentos diferentes. A gente vai ouvir uma mesma melodia agora com 3 timbres diferentes, 3 instrumentos diferentes. Primeiro, a flauta. Agora, o piano. Agora, o contrabaixo. É isso aí, né? Bom, agora a gente vai falar um pouco também de alguns elementos do cinema, que é a arte mais popular desse nosso último século. Porque o cinema reúne elementos de praticamente todas as artes, da música, da literatura, do teatro, das artes plásticas, etc, etc. Então o cinema é uma forma de arte muito dinâmica. E como ele usa elementos de várias artes, ele vai usar esses elementos das artes que a gente já viu. Por exemplo, a cor. O cinema usa muito a cor para contar suas histórias. Tem um diretor polonês chamado Krzysztof Kieślowski, eu acho que é assim que se fala, que ele produziu 3 filmes, uma trilogia, usando as cores da bandeira francesa, o azul, o branco e o vermelho. O primeiro filme da série chama-se A Liberdade é Azul. Olha só. Esse filme conta uma história muito triste de uma mulher que perdeu a sua família num acidente de carro e ela tem que superar esse trauma. Então ele aproveita do azul para mostrar mais intensamente a tristeza desse personagem. Um outro filme da série é chamado A Igualdade é Branca. Ele também aproveita do branco para acentuar o tom de nostalgia, de fantasia, de lembrança mágica de algumas imagens que aparecem no filme. E o terceiro e último filme é chamado A Fraternidade é Vermelha. Olha só, ele aproveita do vermelho, do calor do vermelho, para acentuar isso que ele quer falar, que é a fraternidade, a capacidade das pessoas se ajudarem, do calor humano. É isso aí. O cinema também vai usar do ritmo. Uma história pode ser contada mais lenta, mais calmamente ou mais rápida, mais agitada. Vamos dar uma olhada em algumas imagens do filme Operação França. Vocês vão ver como a sequência pode ser agitada para nos mostrar esse momento de tensão do personagem do filme. Olha só. É isso aí. O cinema também tem um elemento que é só seu, os movimentos de câmera, ou seja, como uma cena pode ser filmada, como a câmera pode ser movimentada para registrar essa cena e, com isso, melhorar, acentuar aquilo que está querendo ser dito. Olha só essa imagem do filme A Febre da Selva. É isso aí. Vocês viram como o movimento da câmera acentuou o desespero desse personagem. É isso aí, a nossa aula fica por aqui.